corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, e nem a cabeça aos pés não tem necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos, são muito mais necessários. Amém, queridos? Esse texto aqui, quando o apóstolo Paulo ele faz essa alusão ao corpo, quando ele usa a visão de um corpo, ele está falando do que? Débora? Da igreja, né? A igreja, irmãos, ela é comparada muito sabiamente, de maneira muito inteligente, a um corpo, né? Então a igreja, que somos nós, que é a nossa unidade, ela é vista, né, e ela é passada para nós como a visão de um corpo, o corpo de Cristo. É como se todos nós juntos, na nossa unidade, e com o propósito de estarmos ligados uns com os outros, formássemos um corpo, e esse corpo é o corpo de Cristo. Então por que para mim, irmãos, o exemplo da igreja sendo um corpo é um exemplo assim, tremendo, perfeito, de como, vamos dizer assim, a gente pode ilustrar da maneira mais profunda o que é uma igreja na sua essência. Porque a igreja, ela não é apenas uma organização que tem um CNPJ, que tem um prédio. Porque a gente pensa em igreja, a gente pensa logo no prédio, né? Vamos para a igreja, porque a primeira coisa que a gente pensa, prédio, né? E o prédio é apenas o templo da igreja. Mas a igreja ela não é uma organização, ela não é apenas uma organização, ela é um organismo vivo. Por quê? Porque a igreja, ela é, vamos dizer assim, sustentada pela vida de Cristo que flui na vida de cada um dos membros que a compõem. Ou seja, dentro de nós existe uma vida, e essa vida é a vida de Cristo que nós recebemos quando nós aceitamos a Jesus. E essa vida ela flui em nós, através de nós partilhamos de uma mesma vida. Para pensar, eu e você partilhamos de uma mesma vida. Que vida é essa, pastor? A vida do nosso Salvador, a vida de Jesus. Ela está em você, ela está em mim, ela está em nós, porque Jesus está em mim, Jesus está em você, e Jesus é vida. Amém? Quem acredita que Jesus é vida? Ele veio para dar vida, e vida com abundância. Então nós somos um corpo. A igreja, ela só é igreja quando nós estamos unidos. É isso que o apóstolo Paulo queria ensinar ali aos coríntios, que a igreja não é Débora sozinha, não é o pastor Galdilei sozinho, não é a Luana sozinha, mas é a Débora com o pastor Galdilei, com a Luana e com os demais unidos. E é interessante que ele diz assim: se a igreja fosse só um olho, aonde estaria o corpo? Ou seja, se a igreja fosse só um dos membros, porque o olho é um membro do corpo. Então o apóstolo Paulo ele faz essa jogada, né, para a gente poder entender. Se a igreja fosse um membro só, onde estaria o restante? Então ele diz: a igreja não pode ser apenas um olho. A igreja tem que ser um olho, que se soma um braço, que se soma uma perna, que se soma o olfato, que se soma a cabeça, que se soma o pescoço, que se soma os pés, as mãos. Ou seja, a igreja é a unidade de membros com diferentes características, com diferentes funções, com diferentes capacidades, com diferentes dons. Então nós somos diferentes, mas na nossa diferença nós formamos um corpo. E é interessante que nesse texto aqui diz assim, que Deus colocou os membros como Ele quis. Por que eu estou aqui nessa igreja? O que me trouxe aqui? O que me fincou aqui? O que me enraizou neste lugar? O que me trouxe? Quem me trouxe? Por qual razão eu estou aqui? Por que eu estou nessa igreja?
Por que eu faço parte desse corpo? Porque Deus te colocou aqui. É isso que a palavra de Deus diz. Deus colocou você no corpo. Quem colocou você aqui? Deus. E Deus sabe qual é a sua função no corpo. Deus sabe quais são os dons que Ele te deu. Deus sabe se você é mão, se você é olho, né? Deus sabe qual é a função. Mas quem colocou você aqui foi Deus. Uma outra situação interessante desse texto que o apóstolo Paulo traz para nós é que nós não podemos desprezar o valor do outro na nossa vida, porque chega um determinado momento que ele diz assim: o pé não pode dizer, vamos ver onde que ele diz assim, o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Eu não posso dizer ao meu irmão que eu não preciso dele, como meu irmão também não pode dizer para mim que eu não preciso dele. Então, quando eu digo que eu não preciso da igreja, ou que eu não preciso estar em comunhão com a igreja, eu me resolvo sozinho na minha casa. Se eu quiser cultuar a Deus, eu ligo no R.R. Soares. Eu já ouvi gente falar isso. Eu ligo a televisão, eu cultuo. Eu não preciso estar, eu não preciso da minha ligação. Quando eu digo isso, eu estou negligenciando o que esse texto diz. Porque, irmãos, todos nós temos um desafio. Sabe qual é o desafio que Deus colocou para mim e para você, como igreja? Primeiro desafio, o desafio da convivência. Nós temos que conviver uns com os outros, conviver com as nossas diferenças, conviver com os nossos gostos pessoais, que muitas vezes são diferentes totalmente um do outro. Temos que conviver com as nossas visões diferentes, com os nossos dons diferentes. Temos que conviver uns com os outros, para que depois a gente passe para o segundo estágio. Qual é o estágio que vem depois da convivência? É o conhecimento. É necessário conviver para conhecer. Você não vai conhecer alguém com quem você não convive, né? Às vezes a gente casa com uma pessoa, né? E você vai conhecendo ela ainda dentro do casamento, né? O tempo do namoro, do noivado, você acha que conheceu, não conheceu ainda. A hora que você casa é que você vai conhecer, e depois você passa um tempo, você vai conhecer mais ainda. E à medida que você convive, mais você conhece, né? Por isso que marido e mulher se conhecem muito bem. Por quê? Porque convivem juntos, dormem juntos, acordam juntos. Então a convivência, ela é muito forte. Só que qual é o fruto disso? Um conhecimento profundo, né? Um conhecimento mútuo e profundo entre aqueles que convivem. Igreja é um lugar de convivência. Tem uma frase que diz assim, guarde a sequência: é preciso conviver para conhecer, é preciso conhecer para confiar, e é preciso confiar para construir. Começa no conviver, depois vem para o conhecer, depois vem para o confiar, aí depois você começa a construir algo com alguém. Nós, como igreja, temos muitas coisas para construir, mas se nós não aprendermos a conviver, a conhecer uns aos outros e a confiar uns nos outros, porque o estágio do confiar é difícil. Tem gente que está dentro da igreja e não consegue confiar ainda em todo mundo, com quem congrega, com quem convive, com quem adora a Deus. Por quê? Porque não tem a convivência necessária, não tem o conhecimento necessário, por isso não consegue confiar da forma correta, aí não constrói. E agora, irmãos, com essa pandemia, o que eu vejo? Hoje eu estava vendo lá na TV Justiça a votação do STF sobre a questão das igrejas. Se as igrejas, na visão do STF, serão permitidas que elas tenham cultos presenciais ou não, né? E eu estava vendo ali um dos ministros falando como ele não vê necessidade nenhuma das igrejas estarem, o povo estar junto dentro de um ambiente. Se você quiser, você pode cultuar em casa, você pode orar em casa, você pode rezar em casa. É a falta de visão do que é igreja. E eu vejo, irmãos, que esse tempo que nós estamos vivendo, que envolve pandemia, que envolve pessoas que hoje exercem a questão de julgar
o que nós estamos fazendo aqui, se é correto, se não é correto, dentro de um período de pandemia. Eu vejo que existe uma ação do inimigo, uma ação do mundo, para bater exatamente no ponto que é fundamental, o ponto que é essencial, que faz de nós verdadeiramente uma igreja na sua essência, que é a nossa unidade. Sabe, parece que tudo vem para tirar de nós exatamente isso, a nossa unidade. Porque, irmãos, já é difícil trabalhar a unidade a gente estando junto, a gente estando muitas vezes olhando para o outro, conversando com o outro. Agora imagina você trabalhar a unidade à distância. O que vai acontecendo com o tempo? As pessoas vão se envolvendo com o seu individualismo, com seus problemas, com suas dificuldades, com seus sonhos pessoais, com seus objetivos, e os alvos coletivos de sermos igreja, eles vão ficando de lado, eles vão ficando cada vez mais esquecidos, e com isso o inimigo começa a destruir, irmãos, a destruir o projeto de Deus feito para nós, que é sermos igreja na nossa unidade. Por isso eu quero dizer para você nessa noite, eu não sei o que vai acontecer, porque hoje nada está na nossa mão, nós não temos controle de nada nesse tempo, mas eu tenho que crer que Deus está no controle, e eu tenho que acreditar, irmãos, que é um tempo em que Deus também vai estar provando e dando uma chacoalhada na figueira, para que os frutos podres caiam e os frutos saudáveis continuem ali. É um tempo onde Deus vai ver quem é dele, quem está com ele, quem é crente de verdade, quem é crente realmente na essência, que tem compromisso realmente com ele, com a sua palavra, e quem não é. Porque eu vejo, irmãos, que muitos crentes, talvez nesse tempo, vamos supor que a igreja, o STF resolva dizer, não vai abrir, não vai ter culto mais presencial em igreja nenhuma. Aí nós vamos ver o que vai acontecer com cada um dos crentes, como vai estar a firmeza, como vai estar a prontidão de busca, não só de você buscar para si Deus na sua casa, mas de você pensar que você é uma igreja, com todos que fazem parte dessa igreja. Como que vai estar o seu compromisso em relação a tudo isso? Então nós que estamos aqui, nós temos que entender que nós somos um corpo. Nós não estamos lutando aqui somente pela causa de um membro, por uma causa individual minha ou sua. Nós estamos aqui por um ideal maior, um ideal maior que envolve a vida de todos nós juntos, a vida de todos nós ligados uns com os outros. Existe um reino, existe uma unidade que precisa ser preservada, e eu e você somos responsáveis por isso. Tem um texto na Bíblia que diz assim, que todo reino dividido contra si mesmo não subsistirá, e toda casa dividida contra si mesma não prosperará. Então isso daí é um princípio bíblico, né? Isso é um princípio bíblico. Se nós, irmãos, entendermos que a falta de unidade traz derrota, e se nós entendemos que a unidade traz vitória, a gente vai começar a lutar por isso, né? Eu vejo que o diabo ele trabalha mais em cima desse princípio, no aspecto negativo, no sentido de afastar as pessoas umas das outras, e ele consegue ser mais eficiente do que nós que precisamos lutar para estarmos juntos. O diabo ele trabalha na contramão. Ele sabe que a unidade da igreja faz a igreja forte. Ele sabe que se a igreja estiver unida, se todos estiverem juntos, a igreja vai ser forte. Então o que ele faz? Vamos espalhar o povo, vamos espalhar, vamos fazer todo mundo espalhar. Porque, irmãos, quando nós estamos distantes uns dos outros, nós somos mais fracos na nossa individualidade. Quando nós estamos juntos, nós somos mais fortes. Quem já ouviu aquela frase que a união faz a força? Levanta a mãozinha. A união faz a força, em vários sentidos. Nós compramos uma mesa de som aqui, ó, que era quase 5 mil reais. Só que todo mundo dentro do Ministério de Louvor se uniu para comprar essa mesa. Sabe quanto ficou para cada um? 30 reais. Ou seja, ficou leve para todo mundo. Nós vamos pagar a última parcela agora. Não doeu no bolso de ninguém, porque a união fez a diferença. Agora, se fosse uma pessoa só, será que conseguiria? Então, eu estou tentando mostrar para vocês com esse exemplo como que é
qual é a força da união para a gente conquistar as coisas. Então nós precisamos estar unidos, irmãos, né? Salmo 133, quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos estejam em união. É como o óleo que desce sobre a barba de Arão e desce pela gola das suas vestes. O óleo, ele é símbolo de cura na Bíblia. Então quer dizer que unidade, ela traz cura. Quando nós investimos em unidade, nós estamos investindo em cura, porque, irmãos, o relacionamento pessoal bem desenvolvido, em amor, com qualidade, ele é terapêutico, é uma terapia, né? O propósito de sermos igreja, ele traz cura para nós. Então o óleo que desce sobre a barba de Arão fala de uma cura, de uma terapia. E também é como o orvalho que desce sobre o Hermon. O que o orvalho fazia naquela época? Ele regava a terra seca para que ela produzisse, revitalizava, trazia força, renovava as forças do solo, para que o solo pudesse produzir. Então a nossa unidade também é uma unidade que traz refrigério para a nossa alma e nos fortalece para que a gente possa produzir, gerar frutos. Então unidade não é qualquer coisa, né? E ali no final daquele salmo diz: e ali o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. Aonde que Deus ordena a vida e a bênção? Aonde tem unidade, aonde o povo luta por unidade, aonde o povo está unido. Então nós precisamos entender que unidade é base para termos vida e para termos bênção. Então eu quero que você fique em pé nesse momento. Nós vamos estar orando, colocando diante de Deus as nossas vidas, colocando diante de Deus esta igreja, colocando diante de Deus este culto. Louvado seja o nome do Senhor. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui para te agradecer por esta noite, por estarmos na tua casa, porque o Senhor tem, ó Deus, nos trazido este lugar, para que nós possamos, meu Pai, viver edificação espiritual, edificação que vem da palavra, edificação que vem da comunhão, porque o fato de estarmos unidos uns com os outros, ó Deus, também, ó Deus, é uma maneira de sermos edificados, é uma maneira de sermos fortalecidos. É como pegar a brasa que estava fora do braseiro e colocar ela no braseiro de novo, porque a brasa fora do braseiro, ela fica, ó Deus, cinza, fria, mas quando ela é colocada no braseiro, ela é aquecida, ó Deus, ela recupera o seu poder, o seu calor, ó Deus, o seu brilho, ó Deus, o seu fogo. Meu Pai, muitas vezes é assim que o Senhor faz conosco. Por isso, em nome de Jesus, Pai, eu quero pedir que o Senhor venha trabalhar no coração dessa igreja o entendimento sobre o valor da unidade, porque, ó Deus, estamos vivendo dias, ó Deus, em que nós não sabemos como poderemos desenvolver unidade nesse tempo em que, ó Deus, o propósito de ser igreja, como nós estamos aqui hoje, está sendo julgado por um tribunal aqui na terra. Ó Deus, não sabemos, ó Deus, o que será decidido amanhã ou depois da manhã, como nós, ó Deus, viveremos esse propósito, mas todos nós precisamos ter essa consciência de que nós não podemos abrir mão da nossa unidade. Precisamos estar unidos, precisamos estar juntos, precisamos vencer as adversidades através da unidade uns com os outros e através da nossa unidade com o Senhor. Meu Pai, ministra essa palavra no coração das pessoas que estão aqui, dos que não estão aqui também, mas que também, ó Deus, estarão, ó Pai, vendo, ó Pai, este culto através da internet. Meu Pai, visita cada coração e prepara, ó Deus, ainda o nosso coração para aquilo que o Senhor ainda quer ministrar nas nossas vidas nessa noite, através dos louvores, da Tua palavra, de tudo que será ministrado aqui ainda. Nós oramos a Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus.